Olá pessoal, bora aqui para mais um vídeo e hoje eu quero abordar com vocês, eu quero ler com vocês essa história que nós encontramos na Bíblia no capítulo 10, tá? Tá no capítulo 10 de Josué. É o sexto livro da Bíblia, o livro de Josué. De Gênesis até Josué, o livro de Josué é o sexto. E olha aí, olha esse título aqui, ó. Bonito, né? Palavras bonitas aqui, ó. Realmente bem trabalhadas essas palavras. O socorro do alto. Sol e lua são detidos. Sol e lua param, né? São parados aí, né? Sol e lua. Vamos ver o que diz essa história aqui, esse texto. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. E seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-horon e os feriu até Azeca e Maquedá. Bom, meus queridos, a primeira coisa que eu quero falar aqui, já inicialmente, é sobre essa interferência divina, não é? Eu acho isso aqui esquisito, porque se a luta era do povo de Israel, né, era de homens contra homens, então para que um ser divino, Deus, entrar em ação, interferir? Você não acha estranho, não? O melhor seria deixar o fato acontecer de homem para homem, porque assim fica fácil, né? Assim é sacanagem, pô. É sacanagem. Os inimigos, já pensou? Numa luta de MMA, o Anderson Silva com outro, né? O John Jones lá, vamos dizer assim, o Anderson Silva e o John Jones, aí eles sobem no octógono e vão começar a lutar, mas antes de subir, o Anderson Silva, né, que é o Spider, aí vai e faz a oração dele pedindo o auxílio de Deus. Você acha justo? Como é que o jurado lá vai avaliar? Ele orou, pediu a Deus a força, né, os golpes mortais para derrotar o adversário, e o coitado do adversário orou ao seu Deus também, mas acabou perdendo, porque o Deus do Anderson Silva foi mais forte. Você acha justo? Não, né? Eu também não acho. E nesse caso aqui, Israel venceu por auxílio da mão divina, né? Por quê? Porque a mão divina, ela ajudou, foi maior a matança, né? No caso, olha o que diz o verso 11, diz: quando eles fugiam dos israelitas, a descida de Bet-horon, fez o Senhor cair do céu grandes pedras sobre eles, até Azeca, e morreram, e foram mais os mortos pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Olha aí o absurdo, né? Veja aí. Foram o número de pessoas que morreram, né, de inimigos nessa batalha, que morreram pela intervenção divina, pela ação divina, pelas pedras que caíram do céu, foi muito maior do que os inimigos que morreram ao fio da espada dos israelitas. Veja se isso tem cabimento. Então Josué falou ao Senhor:
no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Olha, veja aí, veja isso, pessoal. O Josué era um homem com a mesma, como disse lá o Tiago, né, sobre Elias, que Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, né? Aqui no caso, Josué é um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, mas ele teve essa autoridade, né, esta palavra tão poderosa para ordenar ao sol para se deter em Gibeão e para ordenar a lua que se detesse no vale de Aijalon. Olha aí, isso aí cumpriu, né? Aconteceu. Tá aqui o verso 3 diz, o verso 13: o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jazar? Agora, cadê esse livro, né? Eu queria saber cadê esse livro de Jazar para a gente verificar essa história. Está escrita lá, não é? E o sol se deteve no meio do céu e não se apressou a se pôr quase um dia inteiro. Não houve dia como aquele, nem antes, nem depois dele. Tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejou por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao acampamento em Gilgal. Então o sol se deteve, a lua parou e o povo conseguiu vencer a batalha, logrou êxito diante dos inimigos. É claro, com o auxílio de Deus, né? O auxílio divino. Pessoal, agora vem o pulo do gato. A pergunta que não quer parar, né? Não quer calar. Se Deus operou, né? Se Deus operou aqui, se Deus operou aqui nessa história em favor de Israel, parando o sol e a lua, né? O sol para continuar dando a claridade e a lua também, né? Nesse dia aqui, a lua deveria estar muito clara, né? Deveria estar forte, né? Para que os filhos de Israel lutassem, né? E vencesse os inimigos durante a noite, né? Foi um dia muito longo aqui, né? Diz aqui o texto que não teve um dia como esse, nem antes e nem depois, né? Não teve. Agora, a Bíblia ela é cheia de surpresas, né? Nada claro, nada provado. Aí o autor faz uma pergunta, né? O escritor dessa narrativa faz a pergunta: não está escrito no livro de Jazar? Ele faz uma pergunta, né? Essa pergunta, ela é cabulosa, ela é duvidosa. Por quê? Porque não tem esse livro Jazar, né? Onde é que está esse livro Jazar? Você já encontrou aí? Já encontrou esse livro Jazar, o livro de Jazar, para você confirmar essa história, esse evento cabuloso em que o sol e a lua parou para Israel destruir o exército do inimigo? Eu nunca encontrei esse livro Jazar, não sei você, né? Aí, pessoal, qual é a pergunta que eu quero fazer? Bom, a pergunta é a seguinte:
Se Deus tem esse poder de fazer parar o sol e a lua, por que ele não faz agora parar de chover sobre o Rio Grande do Sul para evitar a catástrofe, não é? Ele poderia fazer, né, não chover, sabendo que muitas vítimas iam ser feitas com as consequências da chuva, não é? Mais de 100 vítimas já perderam as suas vidas. Deus não poderia ter evitado que chovesse, já que ele tem poder para parar qualquer ação natural, não é? Qualquer força da natureza. O sol, a lua parou aqui para Israel se vingar do exército do inimigo, né? E por que Deus não faz parar a chuva, hein? Eu gostaria de saber disso, né? Gostaria de saber por que Deus não faz parar de chover agora, por exemplo, né? Através da oração dos crentes, do Silas Malafaia, do Edir Macedo, do Valdemiro Santiago, né? Quem mais? Agenor Duque e muitos outros pastores, homens de Deus. Por que eles agora não oram a Deus assim como fez Josué, que falou ao Senhor nesse dia e tudo aconteceu? O que está faltando, hein? Responde aí, meu irmão, você que é um crente, que está lendo comigo esse texto, você que está acompanhando esse vídeo. O que falta para Deus atender as orações do Silas Malafaia para fazer esse milagre acontecer? Então estou deixando esse vídeo aqui, né, para despertar um pouco aí as ideias. E lá em Hebreus 13:8 diz que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele é o mesmo. Então ele não mudou, ele continua agindo. Também Malaquias, no capítulo 3, parece-me, se não me falha a memória, capítulo 3 de Malaquias diz que Deus é o mesmo. Deus não mudou. Mas o que a gente não vê é a ação em favor das pessoas, das famílias, a ação divina, como a gente vê nos textos da Bíblia, né? Tá aqui, ó. A gente vê nesse texto da Bíblia, Josué capítulo 10, a partir do verso 10, essa história onde o título traz o socorro do alto. O socorro vem do alto, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O socorro, o resgate das vítimas, né? Vem da onde? Vem da onde, gente? Vem do exército e das forças de resgates, vem de helicópteros, vem através dos exércitos, da aeronáutica, da marinha, dos bombeiros, mas não vem de Deus não, tá? Não vem de Deus, é mentira de quem disser. Aí você diz, mas os bombeiros são enviados por Deus. Mentira, mentiroso, salafrário, canalha. Não é Deus que está enviando os bombeiros, não. São as autoridades do país, os governantes, são eles que estão mandando o socorro, tá? Então estou deixando esse vídeo aqui, pessoal, para mostrar o grande contraste, a omissão de Deus, a inutilidade, a insuficiência desse Deus. Nesse momento os crentes passam vergonha. Porque o seu Deus não está fazendo nada para escrever mais um capítulo na história. Nada. Só aqui na Bíblia que ele fez, tá? Aqui ele é o bam.
Ele é o galo no terreiro, mas fora daqui, meu filho, fora daqui nada, 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 nada. É um Deus inútil, é um Deus no zero à esquerda, um Deus sem vergonha que não faz nada por ninguém. Tá bom? Então é isso aí, era isso que eu queria trazer. Um abraço para todos vocês.